boa tarde. Hoje, segunda-feira, estamos começando mais uma semana com a graça de Deus. Nós acabamos de assistir ali um programa super especial, Você é um Missionário, com o reverendo Arivaldo Dias Casemiro e o convidado, né, o Lucas ali, que ele é um missionário ali da Mongólia. Ele compartilhou um pouquinho da sua história, né? Que história especial. Olha, você que tem vontade de participar do Você é um Missionário ao vivo, ele vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas. Então, já se prepare porque amanhã tem. Bem, mas agora estamos começando sempre juntos. E o tema de hoje é: arrependimento mata? Quem nunca ouviu essa expressão popular? Mas bem, para sua alegria, não, ele não mata, mas ele faz viver. E é importante a gente entender o significado real da palavra arrependimento ou metanoia, que significa mudança essencial de pensamento ou de caráter ou a transformação espiritual. Mas para falar desse tema, eu vou contar com a ajuda dele, né? Do nosso pastor Leonardo Campanha, que já está ali aguardando, afiado nesse tema, gente. Já foi tema que ele já trabalhou na escola bíblica dominical. É um tema recorrente, não é mesmo, pastor? Boa tarde. Ele é recorrente, né? Todo dia a gente tem que pedir perdão, a gente tem que se arrepender dos pecados, né? É um tema recorrente. Mas você comentou aí do Lucas, né? O Lucas é um amigo, a gente fez um curso de missões juntos, junto ali com a sua esposa, a Juliana, ele aí com os 3 filhos, né, que ele comentou no programa. Mas o Lucas é um cara muito ousado, né? Uma das coisas legais nele é essas loucuras dele, esses sonhos, né? Essa maneira como Deus tem conduzido a vida dele. E pedir que os irmãos estejam aí contribuindo com o projeto dele. Ele já deu certo a expansão da cabine ali do caminhão, né? Mas o desafio lá é grande, né? Mas Deus tem sido com eles, Deus tem os abençoado. Eles já ficaram lá de 3 para 4 anos na Mongólia. Então, já fizeram um avanço lá, já estão aprendendo idioma e muitas coisas. E, inclusive, o último filho foi obra lá na Mongólia, né? Nasceu aqui, se não me engano, mas foi concebido lá. Ai, que graça. Mas é isso aí. São lindos, né? Tive a oportunidade de ter um contato bem breve, mas foi muito especial. Aquele rapidinho especial, assim. Que família. É bom a gente... Até você que está em casa, né? A gente mantém oração, né? Ajudar, estar em constante oração. E, se possível, também nos envolvermos nessa missão, em poder ajudar. Exato. Então, muito bom. Vamos para o tema. Agora, vamos para o tema. E a minha pergunta, pastor, não é para o senhor. A primeira pergunta é com você que está aí nos assistindo. Olha só. Vamos ver se vai sair alguma coisa hoje aí. Vamos ver se hoje, né, eles vão estar ali dispostos a participar. Até porque é um tema muito interessante, né? Um tema que levanta muitos questionamentos, muitas dúvidas ainda, né? E a minha pergunta é para você. Qual é a sua facilidade em perdoar, em se arrepender, né? Qual a sua facilidade em se arrepender e com que frequência você pede perdão? Isso, olha, já invertendo aqui, ó. Qual a sua facilidade em se arrepender e com que frequência você costuma pedir perdão? E eu falo isso tanto com Deus quanto também com a pessoa do seu lado, seja parente, familiar, amigo. Isso é fundamental. A gente ter essa facilidade ou ter esse entendimento, essa clareza, né, pastor? Você colocou ali no começo do programa, né? Arrependimento mata, só se não traz vida, né? E quando a gente olha, por exemplo, para a Confissão de Fé de Westminster, o capítulo que trata de arrependimento é o arrependimento para a vida, né? Então, de fato, o arrependimento traz vida. Eu diria que ele mata também, é porque ele mata orgulho, ele mata algumas outras coisas que são ruins, né? Quando a gente se arrepende, a gente precisa se humilhar diante de Deus, muitas vezes diante do nosso próximo, né? Quando nós cometemos pecados uns contra os outros, né? É necessário que a gente se arrependa de ter primeiro feito algo errado e depois ter que pedir perdão para a pessoa. É um negócio, humanamente falando, bastante humilhante, né? Então, é algo que demanda muito da gente. Mas tem a primeira pergunta aí? Enquanto eles não respondem... aqui, ó. A Ana Paula falou que o som está falhando. Calma, Ana Paula. Vou resolver isso, a gente vai resolver isso já. Então, eu já vou jogar a pergunta aqui para o pastor. Pastor, o arrependimento, ele surge naturalmente no homem distante de Deus? Não, né? Quando a gente pensa no homem natural... o homem distante de Deus, a gente tem que ir para Romanos 3,
né? Romanos 3 vai nos ajudar a entender essa figura, né? O que de fato o homem representa em sua humanidade apartada de Deus. O texto de Romanos, Paulo, escrevendo ali a igreja em Roma, ele deixa bem claro que apartado de Deus, nenhum homem busca o bem. Se nenhum homem busca o bem, se nenhum homem busca a Deus, não existe a necessidade real de um arrependimento verdadeiro. Né? Você pode sentir um remorso, como por exemplo Judas sentiu, né? Após trair Jesus, ele não se arrepende, ele sente remorso. Mas eu creio que faz bastante sentido a gente trazer aqui, nesse momento, a palavra metanoia que você colocou no começo. Sim. Né? Então, por que é importante? Porque se a gente vai entender o que é arrependimento e o porquê o homem natural não consegue chegar nele se não for por Cristo, né? Então, o verbo é metanoel, enfim, mas a metanoia, a ideia dessa mudança de mente, quando a gente pensa na concepção bíblica de composição humana, nós basicamente somos feitos, né, de uma unidade. Essa unidade contém duas coisas que são inseparáveis. Só existe um momento na vida em que esses dois elementos se separam, que é na morte. E quais são esses dois elementos? É o elemento material, que a gente fala então do corpo, e o elemento espiritual, que é a alma. Sim. Ou o espírito, né? Então a Bíblia usa esses dois termos de maneira intercambiável, alma e espírito, representando sempre a mesma coisa, né? E quando a gente olha para a alma ela é representada nas Escrituras também por coração. Então, quando a palavra coração aparece nas Escrituras, ela está se referindo ao homem interior. Então, o coração na Bíblia, ele é o centro de toda essência, toda existência humana está ali. Isso significa que o coração ele comanda pensamentos, desejos, emoções. Então, quando a gente fala em metanoia, mudar a mente, isso passa por uma mudança de coração. E a mudança verdadeira no ser humano, a única possibilidade de uma mudança real no ser humano, ela vai se dar se o Espírito agir em nós. Então, a Bíblia nos diz que o Espírito troca o nosso coração de pedra por um de carne, né? Então, quando a gente olha para essa mudança, então esse arrependimento, essa mudança de mente, é olhar para a nossa vida, olhar para aquilo que nós fazemos, olhar para aquilo que muitas vezes nós estamos sendo e se arrepender e falar assim, eu não quero mais ser assim. Isso só é possível com a ação do Espírito. Sozinhos, então, força zero. Não, sozinho... Capacidade zero. Sozinho, acho que a gente tem vários elementos. Primeiro, talvez eu nunca queira mudar. Tá, é verdade. Nossa natureza. Se eu quiser, eu nunca vou conseguir. E talvez eu queira coisas que eu não deva mudar. Né? Então, é tudo errado. Né? Então, apartado de Deus, é impossível que alguém se arrependa de uma maneira verdadeira, de uma maneira genuína, dentro do padrão bíblico. O que a gente não pode se esquecer, a gente não pode confundir o que é o termo bíblico e o que é o termo no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Então, eu lembro que uma vez eu estava conversando com um grupo de jovens, a gente fazendo um discipulado, e aí um dos jovens discordou de uma proposição do autor do livro e uma proposição que eu concordo. E ele falou, olha, eu fui pesquisar no dicionário e no dicionário não fala que tal coisa é isso que ele está falando. Era uma definição de mansidão, né? Tá. Aí eu falei, veja, você teve a postura certa diante de uma dúvida, diante de algo que te incomodou, você teve uma postura certa, que foi, vou pesquisar. O problema é que você pesquisou no lugar errado. A gente não define termos bíblicos com o dicionário da língua portuguesa. A gente define termos bíblicos com a maneira como a Bíblia define aqueles termos. Então, muitas vezes a gente olha para a palavra mansidão, vou só continuar o exemplo, e o que é mansidão para o nosso tempo não é mansidão de acordo com as Escrituras. Um outro exemplo, que a gente já vai fazer um programa sobre muito isso, interessante, se anotou outro dia, que é aquilo que a sociedade diz que é amor, a Bíblia não diz que é amor.
Então, o que a Bíblia diz que é amor não é algo que a sociedade quer. Então, a gente precisa se apegar às Escrituras para ver qual que é a definição dela sobre aquele termo, né? E aí, essa ideia do arrependimento. O que a Bíblia diz que é arrependimento não é o que as pessoas têm em mente hoje. Muitas vezes o que a pessoa tem em mente no arrependimento hoje, às vezes é só um remorso, é só ter um pequeno pesar sobre ter feito alguma coisa, e às vezes pede desculpa por aquilo, mas nunca em relação ao referencial correto, que é se arrepender diante de Deus, diante do próximo e diante de Deus. E aí isso vai mudar, vai demandar pedido de perdão aqui e pedido de perdão lá, né? Então, homem natural, isso é impossível. Entendi, super claro. E é interessante que até um próximo programa, gente, aguardem, vai ser a diferença entre remorso e arrependimento, né? E nós vamos tratar essa questão também. Mas, Léo, então ao contrário do que nós falamos aqui, que é o tema proposto hoje no programa, né? Que é arrependimento vato, mas você deu uma explicação excelente. O arrependimento, então, ele conduz à vida, certo? Ele conduz à vida. Então, uma coisa muito legal, a gente estava conversando antes de começar o programa, quando a gente vai ali para Atos 2, né? A gente pega a pregação logo na sequência do Pentecostes, né? Então, Atos capítulo 1, a gente tem Jesus Cristo já sendo ressurreto, já tendo tornado a viver com os seus discípulos, falando que desceria o Espírito Santo de maneira plena, né? Eles já eram habitados pelo Espírito, mas de maneira plena ele vem no Pentecostes. Jesus Cristo então diz que quando chegasse eles seriam testemunhas, etc. e tal. Quando chega no capítulo 2 de Atos, o Espírito vem, né, de maneira plena. E ele então, a gente tem os discípulos falando as maravilhas, as grandezas de Deus em diversas línguas, né? A gente tem, se não me engano, não lembro se eram 14 ou 16 nacionalidades ali, ouvindo sobre as obras que Deus estava fazendo. E no final desse momento ali da descida do Espírito, existe um relato de algumas conversas o seguinte: como é que nós podemos ouvir das grandezas de Deus na nossa própria língua materna? Se eu falo uma língua, você fala outra, ele fala outra. Aí sempre tem, né, o descrente, né? O descrente fala assim: eles estão embriagados. E aí Pedro, tomado pelo Espírito, fala assim: não, vocês não estão entendendo nada, não estão embriagados é nada. Aí Pedro vem, né? Aquele Pedro que tinha negado Cristo 3 vezes, ele agora, depois de ter se arrependido do que ele fez, Cristo então, a gente vai ver que Pedro tem um lugar de proeminência dentro dos apóstolos, ele é o principal no sentido de que ele é o líder dos apóstolos, e a gente vê isso ao longo de toda a descrição ali de Atos. Pedro então começa a pregar. Aí Pedro vai contar a história de Cristo. A hora que ele termina de contar a história de Cristo, as pessoas olham maravilhadas com aquilo e falam assim: o que faremos então diante dessas coisas? E Pedro não falou Jesus te ama, Pedro não falou aceite a Cristo, Pedro falou arrependam-se e sejam batizados. O arrependimento conduz à vida porque é somente a partir de um arrependimento genuíno, do reconhecimento da nossa distância de Deus e do estilo de vida, da maneira de vida para quem nós vivíamos. Somente quando eu reconheço que eu vivia para mim mesmo e agora não quero mais viver para mim mesmo, eu quero viver para Cristo, somente quando eu me arrependo dessa realidade é que a vida então passa a existir, né? A gente tem que pensar aqui a gente chama lá da ordem da salvação, né? A gente tem alguns passos de maneira didática, é difícil a gente falar o tempo exato de cada coisa, mas a gente olha o seguinte: é necessário, em primeiro lugar, que o Espírito regenere o nosso coração, certo? Sim. Porque um homem apartado de Deus, aquela ideia do coração de pedra, o Espírito então regenera o nosso coração. A partir do momento que o Espírito regenera o nosso coração coração se torna passível ao arrependimento e ao reconhecimento de Cristo como Senhor. Amém. Então, a partir desse momento, vem a sequência: eu me arrependo e reconheço quem é Cristo. Eu me arrependo e reconheço o senhorio de Cristo. Hoje fala-se muito, né? Jesus é meu Salvador, né? Sendo que nas Escrituras esse é um dos termos menos usados para Cristo. Normalmente os apóstolos se referem a Cristo como Senhor, né? Então, de fato, Cristo é Salvador, não estou negando isso, mas Ele é mais do que Salvador, Ele é meu dono.
Então a ideia de senhorio é que ele me possui, ele me comprou, eu sou escravo dele. Então Paulo, Pedro, eles colocam lá servos de Cristo, é uma amenizada na tradução em português, porque a palavra usada ali é escravos. Então é necessário que a gente se arrependa, porque quando eu me arrependo, eu reconheço quem é meu dono, eu reconheço quem é meu Senhor. Então é só a partir do arrependimento genuíno que a vida passa a existir. E aqui eu falo da vida espiritual. E o que é a vida espiritual? A vida espiritual é a comunhão com Deus. Então é somente a partir do arrependimento verdadeiro que eu passo a ter comunhão com Deus. Aquela distância gerada, aquela distância intransponível ao homem, gerada pelo pecado, ela é transposta por Jesus Cristo. Então, quando eu me arrependo, essa obra de Cristo, eu falei então da regeneração, aí eu falei do arrependimento, eu falei do reconhecimento de Cristo, aí vem um outro passo que é o Espírito aplica a justiça de Cristo em mim. As obras de Cristo são aplicadas na minha vida, então eu tenho acesso ao Pai. Então isso é a ordem da salvação lá, é um negócio legal da gente pensar, de maneira sistematizada, mas é aquilo que acontece muitas vezes na nossa vida em instantes. É você cair na real, você é acometido por uma tristeza, uma vergonha, normalmente, Aí você se arrepende, pede perdão, aí fala assim, Cristo é meu dono. Aí já está tudo feito. Mas foi assim, para algumas pessoas é assim, como foi para mim. Exatamente, é uma virada da noite para o dia, é uma mudança muito rápida e radical. Muitas vezes ela é de uma forma radical mesmo. Para mim, só existe conversão radical. Por isso que a gente usa o termo conversão. Conversão é mudar a direção, a gente vai da direção oposta. E diferente do que diz o sábio 360, não, a mudança é de 180, Então, é uma mudança real de vida. Por isso a ideia de conversão. Eu mudo a direção, eu converto, na verdade, no caso, o meu caminho é convertido. Então, é importante. Não existe Eu gosto conversão. Quando você fala assim, que é bem direto, não existe, não se iluda, não se engane, o caminho é esse. Não existe, porque é o seguinte, se eu me arrependo da vida que eu levava, como eu posso ter uma vida parecida? Exatamente. Então a mudança ela é radical. Não tem como, você não tem mais prazer. A mudança tem que ser radical. E assim, aqui eu não estou falando que todas as áreas da nossa vida a gente vai conseguir ter a mesma postura de mudança radical. Mas que, com certeza, nas principais coisas, sim. Exatamente. Tem coisas que do dia para a noite essa mudança acontece. Do dia para a noite. E que abre o entendimento, às vezes eu falo do dia para a noite... A ficha cai, usar aquele termo. Revela. Aquela expressão que entrega a nossa idade. Os novos não sabem mais isso. Mas Então a ideia assim, é num estalar de dedos, é num piscar de olhos que minha vida muda. Algumas coisas... eu vou lutar o resto da minha vida. Algumas das coisas, e eu tenho as minhas lutas, já falei aqui no programa várias vezes, algumas das coisas vai ser o resto da vida, e com pequenos passos, mas vai ser o resto da vida. Só que quem está de fora consegue ver essa mudança. Então, quando uma pessoa olha, o que eu gosto de fazer, às vezes não de maneira intencional, mas quando acontece é muito legal, é uma pessoa que me conhece há muito tempo e fica muito tempo sem me ver quando ela me encontra de novo. Fora o comentário, você está mais gordo, mais careca, mais não sei o que, essas coisas, fala assim, você mudou. Você está diferente. Você gosta desse comentário? Putz, tirando do careca, do gordo e do velho... Não, você mudou mesmo. Você mudou, eu gosto. Internamente. Não, isso é interessante, porque a mudança que acontece internamente, ela reflete externamente. Por isso que não existe fé sem obras. A gente já fez o programa sobre isso também. Então, quando a gente olha para isso, isso é uma experiência muito legal. E eu passei por uma outra mudança recente, quando eu tive o meu chamado para o Ministério Pastoral, em que, tempos depois, eu pude encontrar algumas pessoas. E quando eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, Léo, o que aconteceu com você? Você consegue sentar comigo aqui e conversar agora. Antes era impossível conseguir isso com você. A sua agitação, a sua ansiedade, a sua ânsia por algumas coisas, Léo, é muito melhor agora. Então, quando você olha para isso, você fala assim, caramba, para mim parece que não mudou nada. Os meus amigos aqui da igreja que andam próximos a mim falam assim, putz, o que aconteceu com o Léo? Mas não é nada mérito meu. Mas então, assim, existem essas mudanças.
Então não tem como você falar assim, eu fui convertido por Deus, porque ninguém se converte, né? Eu fui convertido por Deus, eu fui aceito por Cristo, né? Não sou eu que aceito Ele. Né? Eu gosto de pôr nos termos aqui. É os termos certos, a gente já tem que aprender, gente. Quando acontece isso, é natural, vai ser na sequência e vai ser radical. Né? Não tem como manter a mesmo estilo de vida. Muito bom. Léo, eu sempre fui muito curiosa com a psicologia, fugindo um pouquinho mais dentro do assunto de algo que você falou, que eu gostaria de reforçar. Eu sempre gostei da psicologia ali, de buscar, eu queria entender algumas questões, só que eu buscava no lugar errado. Não que a psicologia não resolva, ela resolve, ajuda, ok, quem né? São os profissionais. Isso, exatamente onde eu quero chegar. Mas nós sabemos que a cura, a resolução, a resposta para todas aquelas perguntas que ninguém vai conseguir te dar é só Cristo. Você vai entender quando você entende o seu propósito, a sua missão, o seu trabalhar com o Senhor. Tudo faz sentido e chega esse momento de você entender. Mas eu lembro que lá falava muito de mudanças de hábitos, mudanças de vida. E a gente está cansado de ver na internet dicas, mensagens de WhatsApp. As pessoas mandam 5 passos para você mudar a sua forma de pensar. Mas ali você vê que é uma mudança de discurso. E aí você pensa assim, tá bom. Você mantém uma semana, fique uma semana sem falar tais palavras. Você consegue uma semana. Você consegue não, você não consegue, mas você tenta, você se esforça. Mas você vê que piscou, você volta a ter os mesmos hábitos. Porque a gente não está falando dessa mudança da fala, da postura, de tentar se manter calmo e centrado. A gente não é uma mudança forçada, é uma mudança que acontece dentro da gente, que é Cristo que nos transforma, né? A gente almeja isso. A gente quer essa mudança. Que é essa mudança de coração. De coração. Né? Que é por isso que fala metanoia, a mudança da mente, né? Do coração, essa ideia da mudança do homem interior, que ela reflete na vida. Uhum. Né? Então, a fé vai gerar obras. Exatamente. Antes de ir para a próxima pergunta, eu gostaria de compartilhar os comentários, porque responderam. Tem uma pergunta boa aí. Responder aqui. Eu vi essa pergunta. Vamos lá. O Sebastião colocou: a minha facilidade de se arrepender é rápida, mas pedir perdão é bem complicado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, essa relação do perdão e arrependimento. Aí aqui, eu vou ler, o Sebastião colocou: normalmente a pessoa que perdoa diz que perdoa, mas não esquece. Para mim fica do mesmo jeito. Será? E aí, a Marcília fez a pergunta: pastor, perdoar exige convivência com quem te prejudica? Era essa a pergunta, Léo? São perguntas boas, né? Muito boa. A gente está falando mais de perdão do que de arrependimento, mas eu creio que dá para a gente entrar um pouco nesse mérito, né? Eu creio que uma das perguntas que ele falou, um dos pontos que ele colocou é: a pessoa perdoa, mas não esquece, né? Uhum. Eu não vejo necessariamente um problema nisso. Eu creio que a ideia de perdoar é você conseguir lembrar sem que aquilo te fira. Sim. Sem que aquilo desperte em você as reações que despertavam anteriormente. Aquela raiva, né? Aquela amargura. Vou dar um exemplo que talvez seja uma das formas mais profundas de você machucar alguém e mais comuns no nosso tempo, é o adultério. Né? Uhum. Então, quando vamos pegar aqui o que é mais comum ainda, é mais comum o homem adulterar do que a mulher, apesar de estar aumentando muito o número de mulheres que adulteram, mas uma esposa que perdoa o marido numa relação dessa, não tem como pedir para ela esquecer que aquilo aconteceu. Exatamente. Mas tem como ela lembrar daquilo sem que aquilo traga os sentimentos iniciais, sem que aquilo traga aquelas emoções de raiva, aquelas coisas todas. Eu creio que, então, é possível você perdoar e ainda lembrar. O que não é possível, quando o perdão foi verdadeiro, aquelas emoções todas sejam trazidas à tona e tudo aquilo aconteça. Né? Então, esse é um ponto. Em relação ao perdoar, se demanda convivência ou não com a pessoa, isso depende. Uhum. É possível que você perdoe a pessoa 10 vezes no mesmo pecado, em um pecado que te fira muito. É possível que o mais sábio seja com que você não conviva mais. Mas caso aquela pessoa te procure de novo, você tem que estar aberta a recebê-la. Né? Porque a gente tem que pensar que em alguns momentos é até mais sábio a gente não se envolver, a gente se distanciar. Né? Em alguns momentos isso é sábio. Mas se aquela pessoa de fato se arrependeu e ela te procura,
olha, você tem que estar de braço aberto. Né? Você tem que... Porque é até 70 vezes 7, né? Então é dar a chance de novo. É infinito, errar, gente. Né? É a chance para ela errar de novo. É infinito, né? E aí a gente pede para Deus, né? Nos dá sabedoria, paciência, que nos ajude, né? Tem situações que... aliás, todas as situações é só Deus mesmo na nossa vida para nos auxiliar. Pastor, o que é, né, o arrependimento dos nossos pecados? Para o cristão, isso é um bom sinal, né? O que é o arrependimento dos nossos pecados? De uma forma direta, assim. Eu creio que o arrependimento dos nossos pecados é, em primeiro lugar, a consciência de que as nossas ações, as atitudes, feriram a santidade de Deus. Que as nossas ações, aquilo que... E aqui não só ações, né? Nós pecamos por ações e pensamentos, né? Ações, palavras e pensamentos, né? A gente gosta de falar que atinge toda a esfera do ser humano. Então, quando nós pensamos, agimos e falamos, quando uma dessas 3 áreas eu bato ela com as escrituras e elas estão erradas, distorcidas, eu sei que aquilo feriu o padrão divino. E se feriu o padrão divino, feriu a santidade de Deus. Se feriu a santidade de Deus, é necessário que eu me arrependa. Né? Então, o arrependimento do meu pecado é eu entender, né, que aquilo que eu fiz, pensei ou falei está contra, vai contra aquilo que Deus definiu como um bom padrão. E aí, a partir desse momento, então, eu sou tomado. Para mim, o arrependimento sempre vem tomado por uma tristeza, por um pesar, né, porque eu desapontei a Deus, porque eu ofendi a Deus, né, e vem com um desejo muito grande de mudança. Sim. Né? Então, porque não adianta falar assim, eu me arrependi e continuo fazendo a mesma coisa na mesma hora. Né? Então, o arrependimento, ele sempre vai ser acompanhado aí de uma tristeza, de uma vergonha. Essa tristeza, essa vergonha, elas têm que existir, mas elas também não podem durar muito, porque o diabo gosta de usar para ficar nos acusando. Para machucar, né? Para nos acusar, né? Por isso que Romanos 8 vai falar que nenhuma acusação há contra aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Mas então o arrependimento, ele é essa consciência de que eu pequei contra Deus e de que eu não quero mais fazer isso e de que eu estou tomando uma atitude prática para que aquilo não aconteça. Ótimo, entendi. E aí entra naquela questão que eu falei, né? Existe uma confusão, uma distorção ali com relação ao arrependimento e ao perdão. E aí, o arrependimento, ele é a causa do perdão do nosso pecado? Tá. Eu creio que o que você está se referindo aí é que muitas pessoas podem acreditar que pelo fato delas se arrependerem, porque elas se arrependeram, Deus é obrigado a perdoá-las. Exatamente, isso. Como sendo a origem do perdão divino, o meu arrependimento. Isso, eu queria ver os dois lados, né? Tá. Também voltado, até na próxima eu vou fazer, não, pode, essa mesmo. Olha eu confundindo aqui, gente, eu causando. Não, pastor, mantém essa mesmo e na próxima eu vou fazer uma outra para ficar bem claro. Tá bom. Para não confundir. Então, assim, o arrependimento não é a origem, não é o ponto inicial do perdão divino. Tá. Então, qual é o ponto inicial do perdão divino? O ponto inicial do perdão divino é a obra de Cristo. Então, isso é uma coisa que as pessoas normalmente não pensam. Se o meu arrependimento fosse a causa de Deus me perdoar, eu teria mérito no perdão que eu recebi, porque foi o meu arrependimento que me levou, que levou com que Deus me perdoasse. Só que daí, quando eu olho no outro ponto, peraí, mas eu só me arrependi porque o Espírito trabalhou na minha vida. E eu só me arrependi porque o Espírito trabalhou na minha vida e o Espírito só veio porque Cristo fez a obra. Exatamente. Né? Então, quando a gente olha, a gente precisa entender um aspecto muito importante aqui, que Deus, ele é amor, mas Deus também é justiça. Então, quando a gente olha, eu acho que a gente falou isso em algum programa, quando a gente olha para o pecado, não teria como Deus perdoar o meu pecado sem puni-lo e continuar sendo justo. Tá. Porque Deus não quebra regras.
né? Então, o seu caráter, né? Ele, em sua santidade, ele é fiel a si mesmo e ele não pode quebrar aquilo que ele mesmo estabeleceu. Então, o salário do pecado é a morte, né? O pecado ele traz consequências, né, que a gente chama de penais e legais, né? Ele é uma quebra da lei que traz consequências penais. Não teria como, então, Deus me perdoar sem que esse pecado fosse punido, sem que esse pecado recebesse o seu salário. Tá? E é por isso que entra, então, a pessoa de Cristo. A punição que eu e você merecíamos foi depositada, ela foi descontada, ela foi imputada em Cristo. Então, Cristo recebe a punição pelos nossos pecados. Porque Cristo recebeu essa punição, nós podemos receber o perdão. Porque Cristo pagou por ele, nós podemos receber o perdão. Então, o perdão tem a sua origem na obra de Cristo. É necessário, naturalmente, uma coisa não exclui a outra, é necessário que eu me arrependa das coisas dos meus pecados, dos meus erros, né, das coisas que eu faço no meu dia a dia, mas não é ele, não é o meu arrependimento a origem do perdão de Deus. Até porque eu tenho uns pensamentos meio doidos, né, desde criança, mas quando Deus me converteu ali por volta dos meus 16 anos, eu tinha na minha mente que era importante que eu me arrependesse dos meus pecados, ok, mas que era importante que eu me arrependesse para que eu fosse salvo. Tá? E aí, a minha mente às vezes gosta de pensar, e pode não parecer, mas às vezes ela gosta de pensar. E aí, eu ficava assim, e se eu sofrer um acidente? E nesse acidente eu não tiver tempo de arrepender dos meus pecados e eu morrer antes disso? Certo? Certo. Fui para o inferno? Era uma pergunta. E se eu tiver um ataque cardíaco? Aí cabeça de adolescente, né? Gente, vai a mil. E se eu tiver um ataque cardíaco e eu não tiver tempo de pedir perdão pelos meus pecados? Fui para o inferno? Então o ponto é que eu nunca vou conseguir também me arrepender por todos os meus erros. E por isso que o meu arrependimento não é a origem do perdão. Por isso que a origem do perdão está na obra de Cristo. E é por isso que mesmo que eu me esqueça de pedir perdão por algum pecado, eu não me arrependa de alguns pecados que eu cometo, até porque a gente vai falar sobre alguns pecados de ignorância, enfim, é a obra de Cristo. Que exemplo incrível. E a gente vê muitas pessoas sofrendo, se torturando com esse pensamento, né? Eu já tive esse pensamento, acho que você também aí que está nos assistindo já pensou assim, já teve esse medo? E se acontecesse agora, na situação no que eu estou nesse momento, né? Por isso que às vezes... A gente tem que... Por isso que Deus, né, na sua sabedoria, no seu amor, Ele nos revela que além da salvação ser pela graça, é Ele quem que faz com que nós cheguemos até o final da nossa vida salvos. Que a gente chama de perseverança dos santos. Então, quando a gente vai na primeira carta de Pedro, vai falar que nós somos, então, guardados pelo seu poder para a herança que está reservada para nós nos céus. Então, é por conta disso que a gente não precisa temer perder a nossa salvação. Porque a obra de Cristo é perfeita e é Deus quem nos sustenta até o dia final. É muito triste, né? Hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou, hoje eu estou, agora não estou. Esse pensamento, essa angústia, né? Uma angústia, uma incerteza. Muito difícil. Mas a Escritura dá fundamento, né, para a gente entender que não é assim que funciona. E aí isso traz paz e alegria ao nosso coração. Depois nós vamos até indicar um livro aqui, que eu acho que tem que ser de cabeceira, gente. Pastor, agora tem uma outra pergunta, né? O que falar do arrependimento geral? Sabe aquele? Vamos orar, né? Senhor, eu peço perdão por todos os meus pecados, aqueles também no qual eu nem sei direito que eu cometi. Amém. Qual que deve ser a forma que nós devemos fazer, né? Tem que ter uma profundidade maior nesses nossos pedidos? Eu acho que nesse tipo de postura tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. Né? O aspecto positivo é que, de fato, nós cometemos pecados que nós não sabemos, que nós não percebemos. Alguns dos pecados que nós cometemos é por falta de conhecimento bíblico. Então, isso, por exemplo, aconteceu de maneira muito clara no começo da minha caminhada com Cristo. Em alguns momentos você vai se pegar lendo as Escrituras e falar assim, mas peraí, isso é pecado? Né? Ou então... É verdade, gente. Ou então, como a gente fez no último programa,
que eu comecei a ler os pecados que eram eu lembro que eram condenados dos 10 pelo mandamentos. nono O mandamento. nono mandamento só. Pelo nono mandamento. Uma lista. Aí você fala assim, mas peraí, eu nunca tinha pensado que isso era pecado, né? Então, o se omitir quando o mal é tido como bem e o bem é tido como mal é pecado, né? Então, em vários momentos a gente peca por omissão, talvez seja o maior pecado nosso. Mas, enfim, só para dizer que tem coisas que nós fazemos e não sabemos e não percebemos. Então, faz sentido a gente fazer um pedido mais genérico, mas o aspecto negativo desse pedido é que ele vai te conduzir a uma vida irrefletida, uma vida em que você não analisará, que você não refletirá acerca das suas atitudes. Então, eu lembro que, logo no meu começo de conversão, o pastor da igreja que eu frequentava, ele falava que o pecado, ele tinha nome CPF, nome RG, né? Ou seja, você sabe o que é. Então, tem coisa que você, de fato, sabe o que é. Então, você sabe lá o que é mexericar, falar mal dos outros. Você sabe o que é ira, você sabe o que é, né, a luxúria, você sabe o que é isso, você sabe o que é aquilo. Você sabe. Então, quando nós começamos a pedir perdão nominalmente, né, falar assim, pedindo perdão pela minha ira, eu me irei em tal circunstância, Pai, perdoa. Eu falei lá de maneira agressiva com fulano de tal e tudo mais. Isso também nos ajuda a entender quem nós somos. Começa a fazer com que nós tenhamos uma percepção mais adequada do nosso ser, para que a gente também não se torne tão orgulhoso. Porque é muito comum na caminhada cristã, quanto mais tempo nós vamos nos aproximando de Cristo ou vivendo, professando essa fé, é natural que nós comecemos a achar que nós somos muito bons, ou que nós não erramos mais em determinada área aqui, acolá. Então é importante que a gente peça perdão aí pelas nossas falhas de maneira específica, porque isso vai também trazer à tona pecados que nós precisamos, de uma maneira intencional, combatê-los, né? Então, só reforçando aqui, aspecto positivo e aspecto negativo dessa oração mais genérica. O aspecto positivo é que tem pecados que, de fato, nós não sabemos que cometemos, ou por falta de conhecimento bíblico, ou por falta de percepção da realidade. Muitos dos pecados que eu tive nessa área, que eu vim a tomar conhecimento, foi com o auxílio da minha esposa, né? Não foi fácil, é sempre bastante dolorido, vergonhoso, né? Quando alguém te fala onde você tem errado e você não tem percebido, mas é fundamental para a caminhada cristã, né? Então, associado a esse aspecto positivo, eu colocaria, então, para que você pedisse orientação a Deus, para que o Espírito te conduza e te leve à compreensão de onde você tem errado. Aspecto positivo. Aspecto negativo, é importante que a gente reflita mais sobre as nossas atitudes, né, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas falas, para que a gente possa, então, pedir perdão nominalmente pelos pecados que nós temos cometido, e para que a gente tenha, então, uma melhor percepção de quem nós somos, da maneira como nós temos agido com Deus e com o nosso próximo, e isso vai nos levar, naturalmente, a um desejo maior de santidade, uma busca por crescimento, né, espiritual. Então, eu creio que seria, né, Tainá, nessa pergunta sua, eu creio que tem esses dois aspectos e que dá para a gente pensar sobre. Muito, muito, muito. E eu até... Olha, gente, é tão gostoso, pastor, é tão especial quando a gente começa a conversar com Deus e revelar, destrinchar alguns pecados. E por mais que seja difícil, às vezes, a gente assumir isso, falar com Deus é vergonhoso, mas a gente termina, sempre vem acompanhado, às vezes, de um choro ali, um choro profundo, sincero, e a gente termina leve. E eu acredito, assim, esses momentos vão estreitando nossos relacionamentos com Deus, né? E é isso que Ele quer, né? Que a gente confie, que a gente fale, que a gente se entregue, e é onde a gente mais mostra a nossa dependência, o quão pequenos somos falhos e que nós somos totalmente dependentes deles, né? É onde a gente assume a nossa total dependência do Senhor, assim. Então, sem dúvida, né? E aí a gente também tem um pouco mais da consciência do quão distantes nós estamos do padrão que Ele estabeleceu para nós, que é a pessoa de Cristo, né? Agora, antes de ir para a próxima, que já é uma pergunta mais prática, assim, eu quero ler aqui uns comentários. A Ana Paula comentou o seguinte: perdoar não causa amnésia,
mas não dói. Na hora que você lembra do acontecimento, ela disse que ela pensa assim. Aqui, ó, mas não dói na hora que você lembra do acontecimento. Isso, aquela ideia que a gente comentou aqui, né? Não tem como esquecer algumas Exatamente. coisas, mas a maneira como você reage diante da lembrança é completamente diferente, né? Isso é... E é interessante isso mesmo, né? Porque se perguntar... Eu tenho um problema... Agora eu tenho um probleminha grave, porque às vezes eu até esqueço. Eu lembro dos detalhes enquanto aquilo está latente. Depois eu não lembro. Grave. Eu tenho um probleminha. Um pouco grave. Mas eu acho que é bom. É um problema bom, na verdade. Às vezes eu esqueço 100% do... Quando eu perdoo, que está resolvido, se alguém pedir para eu contar, ou eu tiver que relatar o que aconteceu, eu não lembro. Ai, gente, eu não lembro muito bem, mas teve um desencontro ali, um desentendimento, mas já conversamos. Aí eu lembro, foi lindo, pedimos perdão, oramos. Enfim. Algumas coisas é somente resultado da obra, da ação do Espírito, né? Porque não tem como, naturalmente, a gente agir assim, né? E às vezes também tem aqueles que... Por que você chegou nesse ponto? Que você está tão amargurada que você não resolve? Eu não sei. Eu só sei que eu estou com tristeza. Mas como começou? Eu não sei. Houve um desentendimento. Aí você também tem que orar. Deus, trata. Se eu não sei onde foi realmente a causa, se não houve uma causa real, né? Mostre aqui, vasculhe, me mostre para que a gente resolva da forma correta. É desse jeito. Também tem isso. Como diria o pastor Arival, é desse jeito. Não é tão santa, não, né? Nem um pouco. Falha igualzinho que nem. Muito bom. Tem outro comentário aqui do Sebastião, ele colocou... Não é do Sebastião, é do Givaldo Ramos. Paz do Senhor, pastor, para você e toda a equipe do programa, a tarde abençoada de segunda-feira. E ele foi colocar de onde ele era, mas não veio. Ele falou Givaldo de... Aí saiu. E saiu, mas eu acredito que ele esteja online. O Rogério está por aí, sempre presente, né? Rogério está aqui também. A Maria Sobral também está aqui, dizendo que nos assiste sempre. E é muito bom. Obrigada por ter vocês aqui com a gente, nos acompanhando. Divulgue, compartilhe, né? Para que mais pessoas possam ter acesso a essa palavra, a esse momento aqui tão especial de comunhão. Um bate-papo rápido, leve, gostoso, né? De uma forma prática. A gente conversa tantos temas aqui importantíssimos, né? E de um jeito que é tão esclarecedor, né, pastor? Obrigada. Eu espero que sim. Não é assim. Não é verdade, gente? Você que está nos assistindo, comenta aí, deixa seu comentário. Né? Pastor, para a gente encerrar, assim, a nossa conversa de forma prática, né? Como devemos nos posicionar quando ofendemos alguém e nos arrependemos logo em seguida? Nós devemos procurar essa pessoa e pedir perdão pessoalmente, ou... Nós confessamos para Deus, que eu acredito que idem, né? Tem que fazer os dois de qualquer forma. E aí, se a pessoa já não está mais em vida entre nós, né? Muitas vezes nós temos tantas histórias de pessoas que já partiram ou não deu tempo de despedir. E aí você vê aquele sentimento triste de amargura, né? De remorso, de que eu não tive tempo de falar o que eu queria, de pedir perdão e hoje me arrependo tanto. Como lidar com essa questão, pastor? Na verdade, eu acho que são 3 situações diferentes aqui, mas... Olha, qualquer pecado que a gente comete contra algum irmão, ele é em primeiro lugar contra Deus. Né? Então, o pedido de perdão a Deus, ele é sempre necessário. Né? Então, um caso resolvido. Em relação a você se arrepender por algo que você fez a uma pessoa, você precisa procurá-la. Né? E aí talvez seja a parte mais difícil, a mais chata, o nome que você quiser dar. Porque vai demandar, além do fato de você já ter reconhecido para você e para Deus que você errou, que já é algo difícil, já é algo humilhante, aí você vai ter que se humilhar diante da pessoa falando assim, eu de fato errei contra você. Né? Então é necessário que de fato você procure a pessoa e peça perdão. Né? E isso... Aí a gente tem que ver, né? Por exemplo, a pessoa, vamos supor, você brigou com a pessoa antes dela fazer uma viagem, ela foi pro outro lado do mundo. Você não precisa ir pessoalmente, você pode ligar. Também não adianta só querer mandar uma mensagenzinha ali, né? De texto, me perdoe. Né? Não, conversa com a pessoa. Né? Hoje a gente tem outros recursos, a videochamada. Isso, eu ia falar. FaceTime, WhatsApp. Que o pessoal só quer... Vídeo. Eu fico usando fazer videochamada para falar com meu sobrinho lá, né? Mas também dá para pedir perdão, né? Então, assim, é necessário, né? É importante que a gente confesse os nossos pecados. Né? Isso é muito importante. E porque
quando a gente pede perdão, e aí também é o seguinte, a gente põe na conta do outro o que ele vai fazer com o negócio. Se ele quer perdão ou não, aí o problema já é dele. Já não tem mais o que você fazer. Não pode ficar obrigando, né? Eu te pedi perdão, agora fala comigo, perdão, me liga. Você já fez a sua parte. Né? Você não pode cobrar. Nesse sentido, você já fez a sua parte e você se livra, querendo ou não, humanamente você se livra de um peso, né? De andar com aquela culpa, de andar com isso aí. Né? Então, é importante que você procure a pessoa. E quando não tem mais como procurar a pessoa, olha, se você se arrepende e pede perdão a Deus, né, peça para também a Deus que Ele te ajude a se livrar dessa culpa, a não ter mais como conversar com a pessoa. Né? A gente, de fato, vê alguns relatos disso. Né? Eu queria ter pedido perdão para o meu pai, ele faleceu e tal. Aí quem vai te ajudar vai ser Deus. Tem algumas coisas que, aos nossos olhos, a gente vai falar, beleza, não tem o que eu fazer. Uhum. Né? Não tem. A pessoa já foi. Uhum. Então, pedir perdão a Deus, sabendo, né, a primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, né, se confessarmos os nossos pecados, né, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e, se não me engano, remover toda a nossa injustiça. Né? Então, quando a gente se arrepende e pede perdão, mesmo que a pessoa já foi, a gente consegue em Deus encontrar a solução para isso. Muito bom. E, pastor, eu acho assim, nós temos, nesse período, eu estou falando isso sempre porque eu tento trazer as situações do dia a dia aqui, né? Eu recebo com uma frequência, às vezes, essas mensagens, as pessoas compartilham em grupo, né? Aproveite agora em vida e mande uma mensagem pedindo perdão para aquela pessoa, né? Estamos vivendo momentos difíceis. E nós estamos vivendo realmente momentos difíceis, né? A gente vê que, infelizmente, é tão doloroso passar por isso, né? A gente perdeu um ente querido, principalmente nesse momento. Eu tô rindo. Desculpa, é só para não falar que eu tô rindo do momento difícil, né? Porque é só para não ficar mal aqui, depois você termina o raciocínio. É que a gente se ilude com a ideia de que, vamos supor, pré-pandemia, a gente se ilude com a certeza de que a pessoa vai sair e voltar. Exatamente. Né? Não é a pandemia que mudou esse cenário. Né? Quantas pessoas não saíram de casa saudáveis e não voltaram por conta de uma bala perdida, por conta de um assalto, por conta de um acidente, um sequestro, por conta de um infarto, enfim. Muitas né? histórias. Então, assim, só para... Eu comecei a rir porque às vezes as pessoas elas confundem essa previsibilidade da vida que não existe. Exatamente. A vida não é previsível. Não é previsível que eu vou sair de casa e vou voltar. Uhum. Né? Outro dia eu estava conversando aqui na igreja, o cara falou assim, cara, como assim? Você sai e às vezes você nem fala para sua esposa tchau. Mas sempre foi assim, esse risco, né? Sempre existiu. Porque agora o pessoal acha que é um vírus. Na verdade, sempre foi Deus no controle dessas coisas. Né? O vírus é mais uma forma como Deus está usando para levar as pessoas na hora certa. Mas a gente se iludiu um pouco com essa previsibilidade que nunca existiu. As pessoas têm uma convicção de algo que elas não podem ter. Mas desculpa ter cortado o seu exemplo todo emocionante aí. Não, mas meu exemplo não foi, mas era justamente isso mesmo. Eu estava dando ênfase em algo porque as mensagens têm esse apelo emocional de nos fazer ficar ali sensibilizados, chorar e tudo mais. E aí você para e olha e fala assim... Tá, mas não é esse o ponto. Não é só isso, né? É muito mais profundo. Mas eu acho que esse é um momento que também tem muitas coisas acontecendo. A gente vê mudanças, né, em quem tinha que ser tocado de alguma forma, né? O agir de Deus. Ali você vê que tem pessoas. Então, eu acho que é um momento da pessoa, não só depois desse programa, gente, mas fica aí pra você, né, depois de ouvir essas palavras... eu não queria usar essa palavra, estava tentando achar outra, mas fica a dica aí para você. Se ainda esse é um tema que eu acredito, com certeza, que seja um tema muito difícil para você, porque não é fácil para todo mundo mesmo. Se arrepender, pedir perdão. E porque às vezes são situações que duraram décadas. Exatamente. Às vezes brigas dentro da família, né? Irmãos, filho com pai, irmão com irmão, tio com não sei quem. Sempre vem acompanhado de uma história, de uma situação de dedicação, né? E às vezes isso não é resolvido na época, aí vai gerando essa amargura que você comentou, e é uma situação que depois fica difícil de ser remediada, né? Mas difícil é diferente de impossível. Exatamente. Né?
Então, a gente não pode, eu não tenho dúvidas de que Deus ele tem poder para resolver essas situações, né? Então, sempre há tempo, né, para se arrepender. Enquanto tem vida, tem tempo de pedir perdão, tem tempo de arrepender, né? E ir atrás de resolver essas relações que são estragadas pelos nossos pecados, né? Muito bom. E, gente, para dar continuidade nesse tema, nós temos um vídeo. Eu acho que quero responder a última pergunta. Tem pergunta? A pergunta do Samuel, eu creio que é uma pergunta importante. Peraí. Tem pergunta. A paz, irmão Samuel de Diadema, São Paulo. Corremos o risco de perder a salvação se não perdoarmos as pessoas? Ter um coração duro? Ótima pergunta, Samuel. Então, vamos lá, Samuel. Uma vez salvo, salvo para sempre, a gente não consegue, mesmo se a gente quiser, a gente não consegue perder a salvação por pelo menos 2 motivos, né? Primeiro, que ela foi comprada por Cristo, e segundo, que ela é garantida por Deus, né? Então, uma vez salvo para sempre, isso é uma coisa que a gente pode descansar. Mas o que me chama a atenção na sua pergunta, e que daí eu creio que isso vale a reflexão, é de que uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que não se arrepende, né? No caso aqui, é uma pessoa que não perdoa, né? Uma pessoa que não perdoa, acho que a pergunta que fica é: será que essa pessoa foi já convertida? Eu acho que esse é o ponto. Será que essa pessoa já foi salva? Eu acho que essa pergunta anterior. Porque existem algumas passagens bíblicas, e aí, não sei se você vai lembrar, mas na oração do Pai Nosso, ele fala que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus Cristo coloca uma condição na oração do Pai Nosso, de que nós seremos perdoados assim como nós perdoamos. Se você procurar depois a parábola do credor incompassivo, a parábola do credor incompassivo mostra para nós que só é perdoado aquele quem perdoa. Nossa. Aquele que foi perdoado por Deus sempre, né, vai demonstrar ali, vai ter um esforço para que o perdão aconteça na sua vida. Então, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que não tem facilidade, a questão a ser feita não é se ela perde a salvação, é se ela já foi salva, né? Porque a ideia da parábola do credor incompassível, e aqui eu fecho a minha resposta, é se nós que tivemos a nossa dívida perdoada e ela era impagável, tá certo? Humanamente falando, ela era imperdoável, como nós não perdoaremos aqueles que têm dívidas minúsculas para conosco? Então Deus nos perdoa de uma dívida monstruosa e impagável, e nós somos incapazes às vezes de perdoar pequenas dívidas. Então é essa a ideia. Então, se nós recebemos esse perdão por algo gigantesco, nós devemos perdoar as coisas que são muito menores, né? Então reflita sobre isso, tá certo? Aí era a resposta que eu queria dar para o Samuel, que eu creio que a pergunta foi importante aí. Importantíssima, realmente. Obrigada pela pergunta. E, pastor, para a gente dar continuidade aqui na nossa aqui, a Marcela Mello, ela também encaminhou um vídeo dessa vez. Isso aí tem conchavo, né? Mandou um vídeo para a gente, dando continuidade a esse tema, com uma perspectiva ali muito interessante. Vamos assistir? Sabemos que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Sabemos que Ele morreu pelos pecados que cometemos e que ainda vamos cometer. Mas um cristão que vive a vida cristã de forma genuína entende que precisa se arrepender. E arrependimento significa mudança. Se você diz que se arrependeu e continua com o seu coração voltado para suas inclinações pecaminosas, você não se arrependeu. Arrependimento genuíno gera em você um coração disposto a mudar, mesmo que isso doa, mesmo que para isso você tenha que abdicar de coisas que você realmente ama. Mas o arrependimento verdadeiro só produzirá salvação na sua vida, mediante Cristo, se você mudar. Esse é o verdadeiro arrependimento. A palavra de Deus diz, lá no Salmo 51, que um coração quebrantado o Senhor não desprezará. Mas um coração quebrantado é aquele que entende que carece de mudança e procura mudar. Nós precisamos nos arrepender de verdade e sempre pensar 2 vezes antes de cometermos
pecados que poderíamos ter evitado. A palavra de Deus também diz, lá em Tiago, que nós devemos ser tardios para falar, tardios para nos irarmos. Então precisamos pensar sempre, deixar sermos conduzidos pelo Espírito do Senhor e evitar que pequemos. Caso a gente peque, o arrependimento precisa ser genuíno e gerar mudança no nosso coração, mudança permanente. Que Deus nos ajude. Excelente comentário, mas é isso mesmo que nós conversamos, pastor, né? É só o Espírito Santo que pode gerar a mudança permanente em nossa vida, é só Deus que nos transforma por completo, né? Essa mudança verdadeira na nossa vida, do arrependimento real, assim. É só Deus, né? E a gente pode trazer a memória que só para a gente entender, resumir o que a gente falou em termos de mudança de vida, Zaqueu, né? Então vai lá ler a passagem de Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, a maneira como a vida dele é transformada, quais são as ações que ele toma a partir disso. Apóstolo Paulo, aquele que perseguia os que eram do caminho, passa a ser perseguido porque eles se tornam do caminho, né? Então é uma mudança radical de vida e só pode ser produzida pelo Espírito, né? Muito bom. Olha, as pessoas estão aqui mandando os comentários, conhecem bem da palavra, todo mundo compartilhando as histórias. Isso é muito legal, isso é muito importante também. E agora temos o desenho do dia, para a gente amarrar direitinho o tema. Grande desenho do dia. Acabar com... Ali, ó. O pecado é mais profundo do que só escolhas. Foi baseado numa mensagem do reverendo. Não poderia estar errado, né? Heber Campos Heber Júnior, né? Não poderia estar errado. Mas essa ideia, né? É muito legal do jeito que ficou representado ali. Muitas vezes a gente olha só para o sintoma do pecado. Exatamente. Né? E as pessoas querem tratar o sintoma, sendo que a gente tem que olhar para a causa, e a causa está no coração, né? Então, tendo aula com o Heber Júnior, ele falava que muitas vezes, dentro da igreja, a gente erra ao tentar mudar comportamento, sendo que existe a necessidade da mudança de coração, né? Porque mudar comportamento é fácil. É fácil assim. Vamos lá. Se eu pegar um jovem que tem problema com pornografia, então beleza, eu vou cortar a internet, não tem internet no celular, não tem internet em casa, acabou o problema? Não, porque aquela luxúria, o desejo, né, por essa área distorcida da vida dele vai continuar. Então ele vai começar a olhar para a mulher no trabalho, para a mulher na rua. Isso não ele vai buscar em outros lugares, né, outras alternativas. Não que essas decisões não sejam importantes em algum momento para ajudar na saída, né, mas existe a necessidade de mudar o coração, porque o pecado ele só é resultado de algo que está profundamente enraizado no nosso coração. Muito bom. E o desenho ali a raiz era um coraçãozinho, né? Os caras são, né? Artista, né? Muito bom. Agora eu peguei certinho, você que ficou interessado nesses desenhos, é do artista pastor André Cunha Barbosa Lima. Ele que faz todas essas tirinhas do Entendendo o Tom, que a gente sempre usa aqui no programa. Tá certo. Pastor, ficamos por aqui. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Até a próxima, se Deus quiser, né? Amém. Deus abençoe. Essa semana nós vamos falar de decência, né? Da nossa série da sexualidade. Decência. Fique atento aí, né? Fique atento. Quarta-feira, hein, gente? Pastor, obrigada. Deus continue te abençoando. A todos nós. E eu agradeço a sua participação também, que está aqui com a gente. Lembrando que hoje tem Conexão com Deus às 20 horas e será online. Será online, né? Enquanto essas decisões estiverem do jeito que está, online... Mas Hernandes vai estar pregando aí, né? Hoje será com Hernandes. Então, gente, que Deus te abençoe. Um beijo grande, fica com Deus. E até amanhã, se Deus quiser, né? Tchau.